Obrigada, Ivete, Valéria, Conceição, todos vocês, né, que estão aqui nesse momento. Eu agradeço imensamente o convite. Eu também tive essa impressão, como a Valéria, o tempo inteiro fazendo referência ao tempo, e eu hoje me acordei logo cedo. Na verdade, eu fui despertada, né, com algumas intuições para a nossa roda de conversa. Eu digo, olha, graças a Deus eu já tenho boa companhia para me ajudar, né, nessa tarefa de hoje, dessa manhã. E já desde cedo, amanhecendo o dia e já agradecendo a Deus pela oportunidade, inclusive dessa companhia que me despertou, que me fez lembrar de algumas falas, né? Porque eu gostaria, inclusive, de agradecer em público aos mentores espirituais que me acompanham, né? Que com certeza cada um de vocês também tem esses espíritos que nos acompanham a todos, né? E os meus têm, assim, essa tarefa de me ajudar, de me auxiliar. Eu gostaria de, nesse momento, sabendo que eles estão por aqui, agradecer ao vivo, né, a presença, a companhia, a inspiração. Jesus nos traz esse dia de sol e nos traz esse tema para a gente refletir. Como na prece foi falado, nós estamos em família, e realmente nós somos uma grande família. E é bom quando dois ou mais se reúnem, em nome de Jesus, ele aí está. Então, não tenho dúvida de que numa manhã de sábado como essa, em plena pandemia que estamos vivendo, é uma boa escolha para nós estarmos aqui, para receber as bênçãos do alto, para sermos abraçados por Jesus nessa manhã, né? Ficarmos com esse carinho da sua mensagem. E eu trago para vocês, eu trouxe pela tradução de Haroldo Dutra, o Novo Testamento, e vou ler algumas passagens para que a gente possa refletir na manhã de hoje. Olha, Jesus, quando estava próximo, não por acaso a Valéria abriu aquela passagem de Emmanuel, né, que nos traz essa lembrança da fortaleza de Jesus diante do momento da flagelação, diante do momento da crucificação. Quando Jesus estava já sabendo, o grande médio que habitou o nosso planeta Terra foi Jesus, né? Então, ele tinha essa consciência, tinha a plena sabedoria do que iria ocorrer. E aí, nesse período, já se preparando para a crucificação, né, para a partida de volta ao plano espiritual, Jesus começou a orientar os seus discípulos, a orientar aquele grupo que ele chamou para perto dele e que sabia que precisavam abraçar a sua causa para continuar a missão de propagar a Boa Nova. Jesus, como um grande espírito, um espírito muito evoluído, elevado, equilibrado, com todos os seus centros de forças plenamente equilibrados, ele começou a orientar os discípulos: olha, eu vou partir. E sabendo da falta que faria, ele iniciou esse processo de orientação aos discípulos quanto a se acalmarem, quanto a manterem um bom ânimo, quanto a manter a persistência na fé. Imaginem que nós, assim, espíritos ainda imperfeitos, adoecidos, ainda distanciados do amor, que não conseguimos ainda amar com toda a totalidade que Jesus amou. Nós, quando vamos, em geral, quando vamos sair, fazer uma viagem, precisamos deixar a família, a gente, em geral, organiza tudo, né? Deixa os telefones de contato, deixa o alimento na casa, a gente faz de tudo para que eles fiquem bem, não sintam tanto a nossa ausência. Isso nós fazemos com a nossa pequenez. Imagine Jesus, porque imagine você ter na companhia do dia a dia Jesus, a figura do mestre, que irradiava pleno amor, que falava pelo olhar, que a sua onda de vibração com certeza tocava tantos e tantos corações. Imaginei ele sabendo da ausência que faria. E Jesus realmente faz muita falta. Jesus faz uma extrema falta no coração de todos nós, especialmente quando nos afastamos dele, porque ele permanece conosco. Mas quando, em meio às nossas dificuldades, nós enveredamos por esse afastamento,
Quanta falta sentimos de Jesus. Quando nós temos parentes, amigos, que sabemos que partiram, que desencarnaram, a gente sofre, sente falta. Poxa, não vou ver mais, pelo menos por um tempo, não vou ter aquela companhia tão próxima. Imagine se nós tivéssemos Jesus por perto e, de repente, se afastou. O vazio. A sensação enorme de vazio, porque nós já experimentamos quando sentimos a perda dos nossos entes queridos. Quantas pessoas nesse momento, que inclusive vão ver essa live depois de um tempo, né? A gente, na verdade, é atraído para aquele conteúdo, a gente vai buscando e a espiritualidade nos favorece. Quantas pessoas estão nesse momento sentindo essa ausência, esse vazio, porque estão sentindo a falta do seu ente querido que partiu, chamado pela pandemia, ou por outras doenças. E Jesus, ele fez muita falta para aquela comunidade. Para os discípulos que estavam o tempo inteiro ali caminhando com o mestre, dia e noite com ele, aprendendo, sorvendo daquela água, daquela fonte viva. Aí Jesus começa a orientar, para que todos ficassem bem. É como um irmão muito prudente, sensato. Jesus o bom senso encarnado foi Jesus. Sabia exatamente até onde podia ir, para não agredir aquelas consciências ainda infantis. E sabia o que é que podia deixar de caminho. Inclusive, nós podemos pensar no Cristo como governador desse orbe. E Jesus, desde antes da sua chegada, muito antes, desde antes da formação do planeta Terra, já vinha conduzindo a formação desse planeta. Os precursores da sua doutrina, foi enviando Moisés no tempo certo, depois veio Sócrates. E Jesus sempre guiando de maneira muito prudente, muito adequada, ajustada ao nosso tempo, à nossa consciência, sem agredir a consciência de nenhum de nós, até o momento da sua chegada. Com todo esse carinho, esse zelo de irmão que ama, porque já é um espírito puro, ele apenas ama, Jesus veio, nos trouxe a sua mensagem, e depois chegou a hora dele voltar para a casa do Pai. Aí ele começa, eu trouxe só algumas passagens, de antes desse tempo em que Jesus nos chama para termos bom ânimo. Ele institui um novo mandamento. Para onde eu vou, isso é em João, capítulo 13, versículo 13 e 33, até o 35. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus institui uma solicitação amorosa de que nos amemos. Olha, eu vou para o Pai. E eu gostaria que vocês se esforçassem por se amarem. Da mesma maneira que eu vos amei. E olha que já se passaram mais de 2000 anos e a gente ainda não consegue amar como Jesus amou. Ainda temos muita dificuldade de conseguir amar ao outro como Jesus amou a todos nós. Mas ele diz que nisto todos conhecerão que são discípulos dele, quando nós começarmos a amar mais, a nos dedicarmos mais uns aos outros. Jesus sempre está no meio de nós, especialmente quando nós damos sintonia para a sua presença, para a sua aproximação. E muitas vezes dentro de casa é comum, até hoje, a gente ouve, vez ou outra, uma pessoa dizendo: eu não aguento mais o confinamento. Se eu ficar em casa por mais um tempo, eu vou pirar. Eu já estou ficando perturbada. Então, assim, essa questão de você se isolar do mundo para estar na companhia dos seus, para muitas pessoas é perturbador. Mas quando nós temos Jesus dentro de casa, quando nós convidamos Jesus para estar na pandemia conosco, no isolamento social, fica muito mais fácil de nós nos amarmos e de nós atingirmos esse equilíbrio de paz. Porque quando o ambiente de casa ele é enfermiço, quando nós estamos o tempo inteiro brigando, discutindo, com pensamentos soltos aí, no materialismo,
buscando, inclusive, nas redes sociais, algo que não nos nutra espiritualmente, a gente convida Jesus a sair da nossa casa. Muitas vezes, diante de um ambiente muito perturbador, a espiritualidade amiga não consegue se aproximar. Não consegue nos intuir, porque o nosso ouvido se fecha, o nosso olhar se fecha. E Jesus nos convida ao divino amor, que é ao divino conserto. Mais à frente, Jesus diz que é o caminho, é a verdade e é a vida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Se a gente não tem noção de para onde tu vais, como é que eu posso saber o caminho para chegar até lá? Jesus lhe diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é esse grande eu sou. Esse grandioso eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se colocando sempre nessa condição de que eu, o Cristo, que com toda a minha experiência, com o meu grau de evolução, com o meu sentimento nobre, eu sou o caminho. Então, como é que a gente faz para seguir esse caminho e encontrar Jesus? Para estar mais próximo dele? Seguindo os seus passos. Ele se coloca como um exemplo. Então, você conseguindo estudar a Boa Nova e seguir essa orientação espiritual trazida pelo Cristo, inclusive até hoje, quantos de nós temos dificuldade de interpretar o Evangelho, as letras sagradas? Muitas vezes pegamos ao pé da letra tudo, mas não transformamos essa letra em alimento. Não conseguimos digerir esse conteúdo para o nosso dia a dia. Não conseguimos o quê? Absorver esse conteúdo e utilizá-lo. E Jesus se coloca, olha, se quiserem vir a mim, precisam me seguir o meu exemplo. Seguir essas palavras. Inclusive, o novo mandamento, que é o amor. Jesus como esse grandioso eu sou. E hoje, inclusive, é um convite para todos nós ratificarmos dentro de nós essa certeza de que caminho eu quero seguir. Nesse momento da pandemia, inclusive, quantos confrades nossos espíritas estão passando pelas angústias? Vez ou outra, nós também sentimos uma certa ansiedade, medo, angústia, ainda faz parte de nós. Mas nós, quando temos o Evangelho como roteiro, nós não permitimos que esses sentimentos ainda, que fazem parte de nós e que dizem respeito ainda da nossa imaturidade espiritual, nós não permitimos que isso cresça. Que esses sentimentos que ainda são inferiores, que eles apareçam mais, que fiquem muito evidentes. É por isso que nós nos seguramos, nos contemos ainda a nossa infantilidade, essa nossa aproximação do medo e dos sentimentos de angústia, de desespero, de melancolia, de tristeza, de falta de fé, para nos abraçarmos com o roteiro que Jesus nos traçou, que é o Evangelho. Na pandemia, se o Evangelho no lar sempre foi importante, imaginem agora, nós podermos reunir a nossa família em prece, fazer prece pelas pessoas que estão nesse momento sofrendo, pelas pessoas que nesse momento necessitam de amparo, de consolo, e prece por nós mesmos, para que nos equilibremos diante das dores, diante de todas as situações que estão acontecendo. E aí segue Jesus, diz, se me amardes, observareis os meus mandamentos. E é uma condição, estabelecendo a condição, olha, se você conseguir me amar, você vai guardar o meu mandamento. Mas por não conseguir amar a Jesus de todo, vez ou outra a gente esquece. A gente esquece do mandamento. Aí por isso que é importante, quando a gente é convidado para uma conversa como essa, porque eu fortaleço em mim essa crença. Né? Vocês ouvindo nesse sábado, acordarem mais cedo e com esse desejo de estar aqui, então é fortalecer em si as crenças. É permitir que isso se torne sólido, para que as tempestades que normalmente acontecem, isso não é a primeira vez que nós passamos por uma grande tempestade, que elas não abalem muito o nosso barquinho. Aí Jesus disse, se me amardes, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto,
seria o Consolador. Paracleto aqui significando consolar, confortar, defensor do réu, como advogado, a fim de que esteja convosco para sempre. Olha, você me ama, guarda o meu mandamento e eu vou enviar. Ou seja, eu estou de partida, mas eu não vou desamparar vocês. Então, a mensagem que Jesus nos traz é de que nós não estamos desamparados. Porque tem pessoas que pensam que porque estão sofrendo, parece que Deus está errando, parece que está solto. Não existe um ser muito maior guiando a todos nós. Um dia desse eu ouvi uma mãe dizendo assim, de um adulto com deficiência, a mãe dele, ele teve Covid assintomático. Aí a mãe dizendo, olha, Rilvane, eu sei que ele foi assim porque Deus tem pena dele. Mas Deus tem piedade de todos nós, né? Não é só daquele que é deficiente. Inclusive, tem piedade dos que estão, nesse momento, nas UTIs, estão enfermos. Porque o adoecer, quando a gente estuda a doutrina espírita, isso abre um clarão. A Ivete falou, eu sou fonoaudióloga, eu sou profissional de saúde, então, assim, a doutrina espírita, ela abre um clarão que você dá significado a tudo. Não existe nada solto. Aqueles que sofrem e que estão nesse momento, aqueles que sofrem que estão nesse momento, passando pela dor, eles estão recebendo um convite divino de reajuste íntimo. É uma dor que cura, que trabalha, é uma dor que lhe faz prosperar. Inclusive, tantos e tantos irmãos já desencarnados pela pandemia, aqui no Brasil são mais de 10 mil, não é? Acho que quase 11 mil. Não sei o dado atual, mas acho que é quase isso. Então, o que é que nós temos? Muitos espíritos que desencarnaram recebendo o convite de retornar para o mundo regenerado, para o planeta Terra em regeneração. É um convite. Inclusive, a dor dessa partida, ela fortalece muitos dos nossos irmãos, principalmente aqueles sensíveis. E Jesus disse que nos dará. Então, olha, tenha calma, eu vou partir. Mas no tempo certo, eu vou enviar um consolador, que todos nós sabemos, aqueles que estudam a doutrina espírita, que Jesus, ele veio realmente, nos enviou o consolador já na época da nossa maioridade espiritual, na nossa maturidade, né? Jesus veio na época da maioridade, a gente estava no período da infância, ele veio na nossa maioridade, na nossa maturidade, quando a gente já tinha condição de experimentar tanto conhecimento, ele envia o consolador. É claro que não revelando tudo, porque revelar muito, além da nossa capacidade de compreensão, significa agredir a nossa consciência. Tem muitos dos nossos irmãos que entram na doutrina espírita, inclusive na rádio, a gente tem a experiência de muitos irmãos, na Rádio Brasil, né, espírita, a gente tem a experiência de muitos irmãos evangélicos que estão ligados na rádio, estão buscando, sabe, irmãos católicos. Nós somos uma grande família. E o Consolador, ele vem para todos, não é para aquele grupo dos espíritas. O Consolador é para todos, é para consolar. Jesus não direcionou esse consolo para um grupo restrito. Por isso a importância da divulgação da doutrina. Porque como fala de nós, fala da nossa essência, quando ela fala dessa condição nossa interior, então ela causa o quê? Um despertar da nossa consciência, porque está falando da minha essência, independente da crença. E Jesus, depois, ele se coloca, Jesus, a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus agora se colocando para os discípulos e para todos nós, como esse elo de ligação profundo com o Pai. Ele se coloca agora como aquele que traz as verdades eternas, como aquele capaz de, por meio do seu esclarecimento, do seu sentimento, nos aproximar de Deus, que é o agricultor. É aquele que está regendo a todos nós. Deus, o nosso grandioso Pai. E nós somos, aqui nessa passagem, isso é no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus nos coloca como galhos dessa videira. Nós somos galhos ainda frágeis. Se nós não conseguimos absorver a essência que vem
dessa videira, a gente se enfraquece, e o galinho fica fraco e quebra. Aí ele cai no chão, né? Quando ele cai no chão, ele é reabsorvido pela própria natureza, e vem lá pelas raízes, aí a gente tem a oportunidade de renascer, tem a oportunidade de nascer novamente, na água e no Espírito. Jesus permite que nós sempre estejamos nessa videira, façamos parte, para nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência e não mais sofrermos. Vocês já pararam para pensar? Quando a gente pensa assim, olha, Jesus ia partir e começou a preparar a casa para que todos ficassem bem. Mas ele ia partir não era de maneira suave. Então, tanto amor que doou, só doou amor. Tinha muito desejo da prosperidade da humanidade. Mas ele foi o quê? Crucificado. Foi criticado, foi julgado, foi mal julgado, foi mal interpretado. Imagine um ser ter um equilíbrio íntimo de organizar tudo, mesmo sabendo que ia ser crucificado. Quando a gente estuda a flagelação do Cristo, tem épocas, especialmente perto da Páscoa, que a gente vê muitos filmes, né? Eu mesmo, se eu prestar muita atenção, eu choro do início ao fim do filme, né? Porque são filmes que nos mostram, assim, a dor que Jesus passou, que sofrimento aquele ser de grandeza espiritual. Mas Jesus tinha tanto equilíbrio íntimo que sabia que ia partir de maneira dolorosa e ainda assim estava sereno. Porque se a gente sabe, ó, eu vou desencarnar, estou com um câncer, por exemplo, uma doença, e minha expectativa de vida é pequena. Em geral, a gente se desequilibra um pouco, ou muito, né? Ainda mais sabendo que vai ser algo doloroso. Eu vou partir porque vão me crucificar. E ainda assim continuo amando, continuo esclarecendo. Esse evangelho, nos evangelhos, as letras que nós temos, quando a gente começa a estudar, que grandiosidade do Cristo. Que ser enorme, que nos convida à serenidade, à paz, a todo instante. Quando ele se coloca como eu sou, é porque olhem a mim, olha o que eu vou passar, que já estou adiantando o que vou passar. E como estou sereno, como me mantenho em equilíbrio com fé, como tenho plena convicção do futuro. É Jesus nos dando esse alento, né? E nós podemos ser essa árvore frondosa, essa árvore que tem um conhecimento, uma espiritualidade fincada com suas raízes firmes. O desejo é que todos nós, cada um de nós, possamos ser lindas árvores a florescer, inclusive para que as aves do céu venham repousar, venham se alimentar. Quantos irmãos nossos, a partir da nossa espiritualidade, que ainda é pequena, mas tem esforço, bebem da fonte que nós já temos, no convívio conosco, né? No convívio com aqueles que você sente que tem já um grau de espiritualidade. Quando nós nos aproximamos, dizia que quando se aproximavam do Chico, tinha muita gente que só chorava, devido ao grandioso amor que Chico já emanava. Então, uma árvore frondosa, onde muitos dos passarinhos vinham por ali, como nós até hoje. A gente vai ouvir as histórias de Chico e nos alimentamos daquela fonte de amor, né? Aí nós temos Jesus agora falando sobre o Paracleto, que é o Consolador. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me interroga onde vais. Todavia, porque vos faleis essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. A tristeza encheu o coração daqueles que sabiam que Jesus estava partindo. Porque sem Jesus nós não praticamos a lei de amor, de justiça e de caridade. E precisamos estar com ele, nos conectarmos a esse divino amigo para conseguirmos prosperar. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu vá. Pois, se eu não partir, o Paracleto não vem para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. Então, Jesus, já sabendo de todo o nosso processo evolutivo, das nossas necessidades, inclusive futuras, de absorção de todo esse conteúdo iluminativo, né? De todo esse conteúdo para que a gente vá prosperando. Quando ele vier, o Consolador, vai arguir o mundo a respeito do pecado, a respeito da justiça e a respeito do juízo. A respeito do pecado, porque não creem em mim. A respeito da justiça, porque estou indo para o Pai e não mais me contemplareis. A respeito do juízo, porque o líder deste mundo está julgado.
Jesus sabia que no decorrer dos tempos, a gente ia esquecendo. Eu, inclusive, tenho uma palestra que eu gosto de dar, que é Jesus ressignificando a vida. No decorrer do tempo, a gente meio que foi esquecendo dessas orientações do Cristo. Parece que a nossa memória foi se apagando. E a gente começa a não entender mais o valor da vida, a não entender mais os conceitos de morte, sempre pensando na morte física, na vida física, e não pensando na morte espiritual, na vida espiritual. E Jesus nos traz essa sua mensagem de amor, falando de uma vida que é uma vida espiritual. Estar vivo é estar próximo das verdades eternas. Estar vivo é poder se aproximar desse conteúdo iluminado, desse conteúdo amoroso, é se aproximar do sentimento do amor. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Então, respeitando o nosso tempo, no tempo da nossa maturidade. A gente não vai nunca ensinar uma criança que ainda não é alfabetizada, ensinar aulas de matemática, de álgebra. Então, a gente não consegue ensinar para os pequenos conteúdos que ele ainda não é capaz de absorver. Assim fez Jesus, né? Falando por parábolas, se assentava para falar com a multidão. Se assentava, ou seja, buscava se aproximar ao máximo daquele nível evolutivo que nós estávamos. Imaginem um ser puro. A gente vai ler alguns autores espíritos e nós percebemos uma linguagem culta, uma linguagem rica, uma linguagem elaborada, ainda não sendo eles espíritos puros. Imaginem Jesus, né? A linguagem de um Cristo. Então, a linguagem, com certeza, se ele fosse falar com a linguagem de um Cristo, a gente não ia entender absolutamente nada, mas ele se assentava, como aquele irmão amoroso que tem interesse por nós, se assentava e falava por meio de parábolas, para que a gente refletisse naquela história e começasse a utilizar. Quando, porém, aquele que vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, Jesus avisando que ia enviar um Consolador e ele ia abrir os olhos aos cegos, como nos diz no Pentateuco de Kardec. Aquele Pentateuco bendito que esclarece a humanidade de todo. O Pentateuco de Kardec, quando Kardec nos traz o livro dos Espíritos, sendo guiado pela espiritualidade, ele consegue condensar ali todas as dúvidas de qualquer indagação humana. Toda dúvida nossa com relação ao que fomos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos por aqui, qual é o caminho adequado a seguir, qual é a melhor maneira, a melhor conduta de se portar. Todas as nossas dúvidas com relação a tudo. Inclusive, nós começamos a ampliar o nosso leque de visão com relação ao Cristo, entendendo que Jesus não veio apenas guiando a humanidade com relação à religiosidade. Como um Cristo, ele tem conhecimento de todas as áreas. Então, ele guia a arte, guia a cultura, guia a ciência, as tecnologias que nós já recebemos, tudo guiado pelo Cristo. E esse grandioso amigo vem guiando a todos nós nesse processo. E aí, isso agora eu estou no Evangelho de João, capítulo 16, estou pulando algumas partes por conta da nossa hora. Amém, amém vos digo que vós chorareis e entoareis lamentações, o mundo se alegrará. Vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. Então, o mundo se alegrará com a partida do Cristo, aqueles que estão muito próximos do materialismo, das paixões animais, eles não vão sofrer porque Jesus se afastou, porque ainda não tiveram a experiência com Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus com intimidade, com algum grau de intimidade, de aproximação do sentimento nobre, quando nós buscamos seguir e sentir, inclusive, a presença dos amigos do plano espiritual, aí nós nos entristecemos e sentimos que nos afastamos. Então, por algum motivo, às vezes, inclusive, a gente vai estudando e vai vendo quantas investidas dos nossos irmãos ainda inferiorizados para que nós nos afastemos do bom caminho. Então, vão induzindo desânimo, tristeza, decepção,
né? Decepção com a doutrina, decepção com os outros, com os irmãos da casa espírita, induzindo esse mau sentimento. E quando nós nos abrimos esse espaço, o que é que a gente sente? Carência, eu sinto tristeza. Então vem o vazio, vem aquela sensação de dor, porque eu me afastei de Jesus. Assim vós também agora tendes tristeza, mas vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Que é a alegria permanente. Independente da situação, eu posso estar feliz porque estou com Jesus. Porque Jesus consegue ser a minha fortaleza. Então, dá para passar, meus irmãos, por um processo de dor, de luto, por um processo assim de grande comoção, mantendo a alegria, mantendo a fé, dá. Mantendo a serenidade. Certa vez eu fui a um velório do marido de uma conhecida, estava lá um grupo de pessoas espíritas, aí um amigo meu disse assim para outra pessoa, e aí, tudo bem? Que era parente. Não, tudo bem não, não tem como estar bem, né? Nesse momento ele disse, mas por que não? A morte não faz parte de nós mesmos? Então, é um modo de encarar a vida, né? A gente não pode estar sereno, estar bem, mesmo diante da perda de alguém. Minha gente, só me fale aí quanto tempo eu tenho para saber como é que eu continuo. Pode seguir à vontade, viu? Nós estamos em 9h43. Se quiser ir concluindo para a gente abrir a roda de conversa. Né? Tá, eu vou tentar concluir agora, tá? Então, vamos lá. O que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Então, não é um pedido verbal, né? Muitas vezes a gente pensa assim, pedir, então eu vou pedir tudo que eu acho que devo. Vou pedir uma casa, vou pedir um carro, vou pedir um emprego. E você sai pedindo, pedindo, pedindo. E quando Jesus diz pedir ao Pai em meu nome, ele vos dará, ou seja, pedir ao Pai com esse sentimento nobre, né? Se aproximando do sentimento divino, do sentimento do amor. Inclusive, mesmo que a gente não verbalize, mas a gente atrai para próximo de nós as situações reparadoras. Então, nós temos ao nosso redor todas aquelas situações que nos favorecem. Então, é um pedido, porque à medida que eu me esforço por ser dessa ou daquela maneira, eu estou pedindo ao Pai, e Ele vai me dar a depender da minha condição, da minha necessidade. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, a fim de que a vossa alegria esteja completa. É nesse sentido. Aí, saí do Pai e vim para o mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, nessa aproximação com o Pai, né, que nós ainda não conseguimos ter, inclusive nós não conseguimos nem mensurar a grandiosidade de Deus. Nós não temos noção dessa grandiosidade do Pai, que até hoje continua criando, que até hoje continua aí crescendo todas essas galáxias. A gente para estudar e ver quantos milhões de sóis existem para guiar tantas Via-Lácteas, né, para poder iluminar. Então, a gente tem uma noção de que ainda não parou, Deus não para. Deus continua a Deus, mas nós não temos condição de estabelecer essa aproximação com Deus. O Cristo tem. Aí ele diz, no Evangelho de João, capítulo 16, 32, eis que vem a hora e chegou para que sejais espalhados, cada um para as próprias coisas. E me deixei sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. É a única maneira de ter paz em Cristo. Nós não conseguimos, se a gente for buscar a paz numa fonte falível, nós vamos cair. Porque o mundo não dá paz como Jesus nos dá. Então, o roteiro seguro para, nesse momento específico, em que nós estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, a maneira segura de termos paz, nesse momento, é nos aproximando do Evangelho. É nos aproximando da mensagem de Jesus, da prece. Quando elevamos o nosso pensamento a Deus, a gente eleva o nosso nível de vibração. A gente busca no alto essa força e ela vem. Especialmente se é uma prece sentida, despretensiosa, aquela prece de filho pequeno para um pai grandioso, né? No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. E aí Jesus finaliza esse evangelho de João, capítulo 16, no mundo tereis provações. Ele sabe
ele tem consciência de que em se afastando a gente vai começar a passar pelo período de dor. Se a gente segue o caminho traçado por Jesus, a gente adoece menos, sofre menos, é mais feliz, é mais saudável. Mas se nós nos afastamos dessa trajetória amorosa que Jesus nos convida, inclusive na manhã de hoje, se a gente se afasta, por misericórdia divina, vem as dores, vem as aflições, vem os sofrimentos. Para que nos chame, porque você está saindo do caminho, presta atenção. A essas dores, essas aflições, que são misericórdia divina para todos nós, nos chamam de volta para esse trajeto. A pandemia da Covid vem dar um chacoalhão na humanidade, mas ainda existem pessoas que são duras, que estão endurecidas, recalcitrantes. São pessoas que ainda se mantêm firmes no afastamento, mesmo sendo abalado, mesmo sofrendo chacoalhões. E os sensíveis, o que é que os sensíveis têm? Os sensíveis, mesmo aqueles que ainda não estavam buscando, mas têm algum grau de sensibilidade, aí eles sentem, peraí, tem alguma coisa que é muito maior do que eu me reger sozinho, do que eu mudo reger sozinho. Tem algo muito maior que resta a todos nós. Quando nós paramos para pensar no potencial desse vírus, que em pouquíssimo tempo ele conseguiu alcançar o planeta, não existiu lugar onde o Covid não chegou. Quando nós pensamos, então, poxa, é algo muito grandioso. E não é que Deus não está regendo isso. Não é que Jesus não está regendo isso. Mas por amor, ele permite que essa experiência venha para ratificar em nós o desejo de servir, o desejo de ser bom, o desejo de seguir. E ele diz, mas animai-vos. Então, essa é a mensagem, agora eu vou finalizando. Essa é a mensagem que Jesus... No mundo tereis aflições, mas animai-vos. Valéria, Conceição, Ivete, meus irmãos todos que estão aqui, Jesus nos dá um chacoalhão. Animai-vos. Eu venci o mundo. Quando Jesus disse, olha, tereis provações, mas animai-vos, é porque eleva o teu grau de pensamento, eleva o teu sentimento. Não se deixa caminhar com o desânimo, com a desesperança. Porque eu, o Cristo, venci o mundo. Ele, o grande eu sou, ele diz assim, eu venci o mundo, ou seja, ele passou por todos esses processos nossos, de mundo primitivo, de ser ainda, sendo acabado de ser criado por Deus, né, ainda na era primitiva, reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Chegando na angelitude, Jesus agora é o Cristo. Então, atingiu, como se a gente pudesse dizer, o grau máximo, né? Então, a escala máxima. Mas ainda continua, claro, prosperando, porque nós sempre prosperaremos. E quando ele diz, eu venci, olha, eu passei por isso, eu tive as dificuldades, e hoje sou o Cristo, aprendam comigo. Bebam dessa fonte inesgotável de conhecimento e de amor. Então, era essa a mensagem que inicialmente eu queria trazer para vocês. Vou parando, porque senão eu termino extrapolando aí o tempo. Você já não extrapolei. O tempo é seu, Giovanni, e é uma alegria imensa ouvi-la. A gente ficaria a manhã inteira aqui, mas muito bom isso que você trouxe, né? Lembrar de Jesus e dessa preparação, desse cuidado que Jesus teve de preparar não só aqueles que caminhavam com ele, mas de alguma forma preparar o espírito de todos que viriam pela frente. Eu vou depois falar um pouquinho sobre isso aqui, trazer umas perguntinhas, mas está aberta a nossa roda de conversa. Eu aproveito para dar as boas-vindas àqueles que foram entrando depois. E vou dizer que quem quiser falar diretamente pode abrir o microfone. Eu estou vendo alguém ali já com o microfonezinho aberto. Nossa querida mãezona pode usar a palavra e ser a primeira aqui a conversar com a Riovane. Obrigada, Ivete. Olha, eu quero dizer que maravilhosas reflexões as suas. Muito obrigada, Ivane. Muito obrigada a vocês da CIG,
que neste momento, embora a gente perceba por estar acontecendo um outro evento, o número é menor do que das outras oportunidades, mas, gente, cada momento desse, há espíritos, não apenas encarnados, mas desencarnados, que estão recebendo essas lições, estão sendo assistidos, amparados e conduzidos a portos seguros. Então, Rilvane, quando você se referiu à questão da partida, da morte pela Covid, a gente tem assim, eu gostaria de saber se você concorda com o nosso pensamento, é assim, nós sabemos que Deus é justo. E essa partida pela Covid, existe uma causa, e essa causa há de ser justa. E por isso a gente passa muito o pensamento de que essa coisa de perda é forte. Quando se pensa, eu perdi meu pai, eu perdi. Realmente a morte pesa nesses momentos. Mas quando a gente diz, meu pai se foi, meu filho se foi, retornou à programação que deve dar continuidade, porque a nossa programação acontece aqui no plano físico e no plano espiritual. Então, nós devemos ajudar esses que estão partindo com o nosso pensamento positivo, dolorido, pela dor da partida, a saudade vem e bate em nossa alma, mas felizes, porque se está indo por uma vítima de uma Covid, vítima de um câncer, etc., é importante, está sendo importante para ele, perante a justiça divina. É um resgate, se faz necessário. E, gente, essa partida pela Covid, tenho a certeza absoluta que os espíritos superiores estão compostos de socorro aqui, no plano físico, inclusive, para socorrer imediatamente esses que estão partindo pela Covid. Então, momento feliz para estes que estão partindo. Doloroso, que se faz necessário. Assim como dolorosa foi a cruz que impuseram a Jesus. Mas se faz necessário. Então, tenhamos bom ânimo para passar a ele a fortaleza que ele está necessitando. É isto que nós temos dito sempre, e principalmente essa questão também, Rilvane, que você falou, o Evangelho, Jesus no lar, sim, a nossa vigilância, Jesus fica conosco, a proporção que a gente torna a nossa mente mais leve, se interage com a natureza, se interage com ele, lembrando de ensinamentos dele. E principalmente no momento do Evangelho. E se nós nos portarmos assim nesses momentos dessa pandemia, com certeza seremos instrumentos e o nosso lar será posto de socorro para aqueles que precisam. Então, é preciso termos sempre muito, muito bom ânimo, não é mesmo, Rilvane? Concordas? Concordo absolutamente. Concordo em gênero, número e grau. Nós não estamos todos aqui para viver eternamente nesse planeta, né? Às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de encarar a vida física como passageira, como breve. Então, se fixa muito aqui. Então, tem um apego ao planeta. Tem pessoas que não aguentam nem ouvir o nome morte, porque já se estremece. Tem muito medo. Inclusive, eu conheço um rapaz que ele tem um pavor de morrer. Então, eu disse, não, você quer ser Matusalém. Todo mundo vai e você fica. Vai ficar sozinho, viu? Porque todos nós vamos partir. E cada um vai no dia certo, no tempo certo, da maneira adequada, da maneira correta. Quando a gente estuda, por exemplo, cartas psicografadas, existem livros que Chico deixou das psicografias dele, das cartas, né? E eu gosto muito de dizer e de pensar assim, quando a gente vai ler aquelas cartas que os irmãos do plano espiritual endereçam aos seus familiares, a gente lê e diz assim, isso aqui não é carta de morto, isso é carta de vivo. Então, nós não estamos mortos porque partimos, né?
qualquer um de nós, todos nós iremos partir. Nós temos essa necessidade, porque aqui não é uma casa que a gente deve ficar por longo tempo. É uma escola, nós todos viemos, aprendemos e voltamos. E o que é o ideal? É que a gente absorva o máximo de aprendizado que possa levar. Então, o que é que eu posso fazer hoje, despertando a consciência, o que é que o ser mais lúcido faz? Se esforça por adquirir riquezas íntimas, preciosidades que vai poder levar na sua bagagem. Porque nada mais leva, fica. Então, o que é que a morte, esse desencarne coletivo, nos chama a atenção? Será que vale a pena eu dedicar a minha vida inteira só em agariar coisas, sair comprando, buscando ter títulos, ter posses? Será que isso é realmente muito importante? Quantos irmãos nossos partiram e deixaram a desestrutura familiar com relação a sentimentos, com relação a essa afinidade familiar? Porque não cultivou em casa Jesus, não cultivou o amor, não conseguiu trazer Jesus para esse convívio, essa morada. Então, desencarna e fica uma desestrutura. Além do sofrimento, muitas vezes briga na justiça com relação às posses. Então, aquilo que você dedicou tanto tempo, tanta energia para amontoar, a sua família agora vai brigar. Muitas vezes tem irmãos que param de falar uns com os outros. Brigam, uma briga tão ferrenha, às vezes até com os pais. Briga com a mãe, então, assim, briga na justiça, não consegue resolver nada harmonicamente, precisa ir à justiça. Então, a gente tem, com essa condição de pensar, a gente tem essa condição de pensar assim, olha, a morte é para todos nós, eu preciso batalhar pelo meu engrandecimento íntimo, porque no dia certo, agora na pandemia, as pessoas, muitos não estavam nem pensando em partir, e partiram. E realmente, existe dor, existe. Mas como você traz, Conceição, assim, quando a gente tem o evangelho, o culto do evangelho no lar, é fonte de fortaleza. Eu queria dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga muito íntima, uma amiga próxima, que o pai desencarnou em 2 semanas. Ele teve o Covid, em 2 semanas ele partiu. Uma pessoa boníssima, queridíssima, um paizão, marido maravilhoso. Todos que se aproximavam dele tinham o maior carinho por ele. E, a partir desse momento, nós começamos, é muito boa a rede social, agora a gente está explorando essa questão desses vídeos, né? Transmissão simultânea, que é ótimo. Então, hoje tem algumas pessoas que, quando a gente faz o evangelho aqui em casa, entram. A gente tem feito evangelho em grupo, por causa dessa facilidade da tecnologia, que veio a serviço do homem, né? Veio para nos auxiliar. E ela, assim, em vários momentos ela diz, olha, está sendo uma fonte de riqueza e de fortaleza, porque preenche o Consolador, especialmente você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Consolador. É aquele Evangelho de Jesus que é para pôr em prática. Não fica distante. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, se aproxima do nosso cotidiano. Então, a dor, ela existe, é como essa minha amiga, ela fala, Rio, a gente sofre. Eu choro, tem dias que eu acordo chorando, sinto saudade de painho, mas eu estou serena. A minha família não está desesperada, porque compreende a razão da vida, compreende que o pai continua vivo. Quando nós endereçamos as preces a ele, a todos os desencarnados, temos a plena convicção de que é uma prece que chega. Não tem dúvida. A gente não tem dúvida, porque esse trânsito continua, o trânsito do amor. Você quer endereçar uma mensagem de amor ao teu ente que partiu, faça uma prece sentida, abra o evangelho, estude e faça uma prece de entregá-lo a Jesus. De mandar todo o seu carinho, eu te amo demais, fique bem, fique em paz. Isso é um consolo. E lá o nosso irmão no plano espiritual recebe esse abraço, porque é um abraço. Né, recebe esse carinho de todos nós. Então, assim, a gente pode, claro, que a gente tem esse receio, né, a gente tem, inclusive, esse instinto de conservação. A gente fica sem, né, se tem uma situação por exemplo, de acidente, você tenta escapar, é o nosso instinto. Mas a gente compreende que existe a necessidade também de partir, a necessidade de todos nós, né? Então, acolher a dor é você conseguir abraçar o momento do sofrimento, mas abraçar com Jesus perto de você.
né? Abraçar sem aquela carga, inclusive a carga de culpa. Tem pessoas que estão no processo de culpabilidade enorme. Provavelmente fui eu que levei a pandemia para ele, provavelmente eu devia ter feito mais. Então, você envereda muitas vezes por um processo de culpa que também adoece. A gente tem que entender que existe um meio da doença chegar até nós, né? E existe uma necessidade daquele ser, que não é nossa, é dele. Inclusive nossa de passarmos pela dificuldade, tá? Ô, Rilvane, eu queria só... Eu não tenho, assim, a cabecinha, você que é mais estudiosa do que eu, inclusive aquela passagem que Jesus coloca na sua fala, eu estou lembrando muito, e na preparação me veio agora essa que construamos a nossa fé em cima da rocha, né? O que é a rocha, que é justamente o evangelho, porque a nossa casa pode vir tempestade, ventania, e se a gente tiver, como você com as suas falas no início, diante do conhecimento do Cristo, dos ensinamentos, se a gente estiver praticando, vivenciando, pode até abalar, mas não vai derrubar, né, a nossa fé. Então, é isso que Jesus nos convida, e ele exemplificou até na mensagem, como você foi dito, que ele passou por todas essas inquietações espirituais, mas ele ficou sereno, em paz. Não é que não vai existir dores, dificuldades, desafios, vão existir. Nós é que vamos estar mais fortalecidos por causa do conhecimento, da exemplificação dos ensinamentos de Jesus, e com isso vamos estar mais preparados, né? Mais fortalecidos. Então, como ele disse também, o meu jugo é leve. Meu jugo é leve. Então, se a gente, o jugo é aquela madeirinha, né, que leva justamente o carro de boi, né? Se a gente tiver na preparação do estudo, do evangelho no lar, levando ensinamentos na nossa vivência dia a dia, os ensinamentos de Jesus, tudo vai pode estar tumultuado, pode estar a tempestade, ventania, mas a gente vai estar bem. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho, porque a minha cabeça tem os flashes assim, mas eu não sei a passagem mesmo. É a passagem que diz que o sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha, né? E é bem como você falou mesmo, né? A gente pode construir a nossa casa, que é a nossa estrutura íntima, sobre a rocha. Inclusive, aquela passagem também que Jesus estava no mar, ele dormia enquanto a tempestade estava agitando lá o barco, e os discípulos desesperados, né? Mas como é que ele dorme? Diante dessa tempestade, a gente aqui morrendo de medo, o barco pode virar. Mas é a serenidade de Jesus que já tinha sua casa construída sobre a rocha, né? Então, isso faz com que você consiga suportar as adversidades. Isso tem a ver também, inclusive, com a maneira como você vê, enxerga a vida, né? Tem a ver com as tuas mesmas riquezas que você foi se apropriando no decorrer da existência inteira. E esse jugo é suave, o fardo é leve, porque, olha, pensem na lei divina do esquecimento. Que maravilha! Tem pessoas que não aceitam a reencarnação porque dizem assim, eu não concordo, que eu não lembro de nada. Está errado, né? Não devia ser assim. Eu acho que não existe, não, reencarnação. Mas, na verdade, a lei divina do esquecimento nos favorece e muito, porque a gente não vai conseguir lembrar daquelas pessoas que estão no nosso convívio, que muitas vezes são agressores nossos, ou são réus, né? Ou fomos nós que agredimos tanto. Então, imagine sentimentos de vergonha, de culpa, de raiva, que surgiriam se a gente conseguisse lembrar de tudo. E, além disso, lembrar de si mesmo, daquilo tudo que você já fez.
Então, você ia ficar com aquela intoxicação mental que ia te impedir, muitas vezes, de prosperar, porque você ia ainda se fixar, muitas vezes, no sentimento de culpa. E nós todos tendemos, porque o jugo é suave e o fardo é leve, nós todos temos essa condição de, pela experiência que os nossos irmãos espirituais a todo instante nos oferecem, de vivenciarmos o bem e o amor. Não estamos, de maneira alguma, desamparados. Eu gosto muito das obras de André Luiz, porque ele faz sempre esse paralelo, né, do plano físico com o plano espiritual. E as histórias que André Luiz nos conta, eu digo muito assim, são histórias reais, histórias que ele viu e descreveu. E ali nós observamos que, olha, independente do ser, mesmo que não sejam seres assim, que já têm a casa construída sobre a rocha, eles têm um amparo do plano espiritual. Nenhum de nós está desamparado. Tem coisa mais linda do que nós pensarmos nessa cadeia de espíritos abnegados que estão sempre uns ajudando os outros. Uns ajudando os outros. Quando eu abri a minha fala dizendo assim, eu tenho plena certeza e convicção de que os meus guias espirituais, eles estão sempre comigo, e nesse momento em especial, porque já acordei com as intuições, é porque não existe falha. Nós todos, isso não é um privilégio meu, isso é para todos nós. Deus nos ama com tanta profundidade que ele desperta em nós. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós despertamos a alegria de servir. Tem um livro que diz Obreiros da Vida Eterna, eternamente trabalhador, mas não é um trabalhador cansado. E de novo, vou ter que ajudar aquele grupo ali. Né? Não é aquele trabalhador que acorda já pensando em acabar o dia. Não, mas é porque quanto mais você evolui, mais desperta o desejo de ser bom. Isso é uma alegria que alimenta a nossa própria alma. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, então nós temos essa centelha divina. Filhos de Deus, nós temos isso dentro de nós, esse sentimento nobre dentro de nós, esse divino que habita em mim. E eu preciso me divinizar, acordar o Cristo que dorme. Quando nós paramos para estudar o Evangelho, para participar dos grupos de estudo na Casa Espírita, que hoje estão ocorrendo agora também pelas plataformas, quando nós paramos, significa o quê? Nós estamos investindo em nós mesmos e buscando despertar esse Cristo que dorme. É despertar essa consciência. No despertar da consciência, o que é que nós observamos? Conseguimos visualizar mais os sinais à nossa volta. Então, é um sinal no dia a dia, por exemplo, deu errado, não consegui realizar tal planejamento. Aí você identifica mais à frente, ou mesmo no decorrer do dia, que, eita, realmente não era para acontecer. Está vendo como Jesus me ajudou? Porque se eu fosse por ali, ia acontecer algo ruim para mim, danoso. Então, você começa a identificar, assim, está um pouco triste, aí alguém te endereça uma mensagem de ânimo, porque nós somos todos instrumentos de Deus. Então, Jesus se serve de todos nós o tempo inteiro. Claro que tem pessoas que dão mais facilidade de servirem mais, mas todos nós estamos o tempo inteiro, às vezes até um sorriso, que você endereça a alguém na rua, ou alguém do teu convívio, do trabalho, que seja, aquele sorriso é regenerador. Aquele sorriso desperta um ânimo naquele irmão. E o hábito de você se esforçar por sorrir, às vezes você está até mal, mas sorria. É um esforço, porque o sorriso dele, o olhar que ele vai te endereçar, vai te alimentar. Por isso que a gente pensa muito na caridade como um meio, né, de alcançar a angelitude. Por quê? Porque quando eu estou doando, eu recebo do outro amor, e esse amor me alimenta. É uma retroalimentação. Então, o amor é um bem que você não diminui quando você dá, só amplifica, só aumenta. Aquela pessoa que diz assim, eu já estou cansado, porque todo mundo me cobra muito da minha família, quer que eu ajude o tempo inteiro e eu já estou farto, já estou cansado. Então, essa ajuda que você está dando não é uma ajuda rica de amor. Porque se você estiver doando para o teu próximo o conteúdo amoroso, se você estiver despertando isso e doando o teu melhor, não vai ficar cansado. Não vai ser enfadonho, sabe? Aquela coisa pesada, pesarosa. De você ficar encarando aqueles que te procuram como uma fonte de ajuda, você encarando com pesar, então a gente tem que rever o nosso próprio sentimento. Acho que foi a Ivete que disse, a doação verdadeira não pesa, né?
É isso? É isso aí, né? Inspirado exatamente nisso que você está falando. Eu vou trazer aqui, Rilvane, você concluiu essa reflexão que você estava. Pronto. Então, veja só, pegando aquele gancho que você falou, que eu achei muito bacana isso, é, porque quando traz para nós, a gente entende mais fácil. Para o nosso dia a dia, a gente entende mais fácil. E você falou de Jesus, né? Trouxe a analogia. Quando a gente vai viajar, a gente deixa tudo organizado, faz uma feirinha extra, né? Deixa lá alguns comandos. E aí você lembrou que Jesus, ele, na verdade, ele preparou a casa e preparou a todos nós, mais especialmente àqueles homens que iriam sentir uma ausência grande dele, né? E disse, ainda assim, aprendei de mim, né? Observem, a todo instante Jesus estava apenas nos mostrando como fazer, o que fazer, as suas palavras, inclusive, de comando, são sempre no imperativo, faça, ame, perdoe, né? E a gente andava um pouco desatento, e aí a gente imagina se aqueles que caminhavam com ele, né, dia a dia, aprendiam diretamente com ele, não conseguiram vivenciar, só depois, a partir das consequências, foi que aquele aprendizado, de fato, lhes alcançou ao ponto de eles verdadeiramente se transformar. Imagina nós que, muito morosamente, a gente vem lendo, relendo, lembrando, né? Aí o Ricardo Lourenço diz assim, ainda assim, com relação à desencarnação, sentimos a partida, por mais que saibamos de tudo isso, né, de toda essa preparação, inclusive do plano espiritual, porque o Divaldo, lá para setembro, mais ou menos do ano passado, ele já disse que a espiritualidade tinha soado os clarins e estavam se preparando para algo que iria acontecer, né, para nos ajudar. Então, o Ricardo diz, geralmente nos sentimos culpados, porque, por mais que saibamos de tudo isso, geralmente nos sentimos culpados por não ter tido mais tempo com aquela pessoa, ou por não ter sido o melhor filho, a melhor esposa, a melhor mãe, irmão, né? Então, aqui vai a nossa pergunta, sabendo que Jesus, mesmo não presente fisicamente, permanece conosco e nos orientando, como lidar com essas sensações, esses sentimentos tão adversos, apesar do conhecimento que a gente tem e da preparação que o próprio Jesus nos dá, que eu achei tão lindo quando você falou assim da morte, né? Jesus se preparava como, de fato, como quem vai viajar. Olha, vou viajar para que o outro venha, porque se eu não for, o outro não vem, que é o Paracleto, né? Então, a gente amplia o entendimento de morte, compreendendo que, além de resgate, é muito mais oportunidade e continuidade desse processo, né? Eu vou para que mais na frente eu venha mais preparado para te ajudar, ou coisas assim. Então, como lidar com esses sentimentos que acabam ficando esse resquício na gente, apesar do conhecimento que a gente tem? A gente pode pensar assim, na questão da dor como um instrumento de alta educação, né? De altíssima educação, de elevada educação. Porque o que é que acontece quando a gente vivencia o momento dolorido? O que é que acontece? Em geral, a gente silencia, a gente se fecha, né? A gente busca aqueles que estão próximos de nós, buscamos os nossos familiares, em geral as famílias se reúnem para se abraçarem, para estarem próximas, para darem forças uns aos outros. E a dor faz com que realmente isso, você se perceba. Porque diante da dor, a gente não está aqui fazendo apologia à dor, nem tampouco dizendo assim, olha, se você não tem fé, você vai sentir muita dor, não é isso. Cada um vai viver o seu momento, né? Cada um de nós tem o seu preparo. Tem pessoas que vão ter mais facilidade de lidar realmente com a dor, né? Inclusive,
alvo muitas vezes de crítica, porque tem gente que vai dizer assim, poxa, nem parece que está sofrendo, ó, morreu um parente e a pessoa está aí bem, ainda sorri, né? Inclusive, assim, as pessoas têm a expectativa que o outro desmorone um pouco, porque parece que isso é o natural. Mas cada um, a depender do seu momento evolutivo, vai ter essa questão de lidar com a dor. Como é que eu sei lidar com a dor? Como é que eu sei como eu estou diante da dor quando eu sofro? Porque, inclusive, nós somos testados, nós somos provados. Os fiéis, os servos, também são testados. Aqueles que estão buscando, né, que estão se esforçando por seguir a Jesus, eles também, nós todos, nesse momento, estamos sendo testados, provados. E é difícil, a gente não está dizendo assim, é fácil, mas só você estudar a doutrina espírita e tudo vai dar certo, né? Mas a doutrina espírita, ela, sem sombra alguma de dúvida, é o grande consolador. Porque você passar pelo momento da dor sem esse consolador é diferente. Com certeza você vai ter mais dificuldade. Inclusive aquelas pessoas que se dizem assim, cheios de fé, né, são cristãos, que praticam sua religião, sua religiosidade. Como profissional de saúde, eu me deparo muitas vezes com pessoas assim, que viveram muitos anos em igrejas, se esforçando, mas diante do sofrimento, quase desmoronam. Tem medo de deixar a família, né, não consegue lidar com aquele momento. E com o Consolador, nós temos mais esclarecimento para suportar com mais serenidade. E cada um vai no seu tempo. Então, a gente precisa respeitar o nosso momento. Olha, nesse momento, eu preciso chorar. Eu estou sentindo falta. Chore. Agora, o que é que não é sugerido? Que você descambe para o desespero, né? Descambe para a depressão. Que você não consiga sair desse momento, porque é um momento que passa. Depois, no decorrer do tempo, vai ficando a saudade. Todos nós já perdemos entes queridos, né, ao longo da vida. Muito difícil alguém não ter perdido uma pessoa ou outra na família ou no grupo de amigos. Mas a gente vai aprendendo que, com fé, quer ver um grande roteiro, realmente, eu vou dizer mais uma vez, o estudo do Evangelho no Lar. Mas eu não estou nem com cabeça de fazer, então procure alguém que esteja mais tranquilo para fazer junto com você. Mas faça. Porque você vai buscando essa força, que é esse roteiro realmente seguro. Inclusive, eu trouxe aqui uma passagenzinha do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O que é que a espiritualidade diz? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida. Então, com o esclarecimento, nós encaramos a vida de maneira diferenciada. Por quê? Porque hoje eu sei que eu sou um espírito imortal, nunca morrerei. Para estar mais viva, eu preciso estar mais rica de sentimentos nobres. Então, a maneira como você encara a vida é isso que vai aumentar ou piorar o teu amargor. E Chico dizia muito assim, que muitos espíritos desencarnados diziam, se eu soubesse. Eita, se eu tivesse consciência. Se eu soubesse, eu tinha amado mais. Né? Se eu soubesse, eu tinha dado mais atenção. E o mundo material, meus irmãos, ele suga todos nós. Se a gente não tiver cuidado, porque são muitas obrigações, muitos atrativos, você fica o tempo inteiro aqui o celular, que é agora um computador que está na tua mão. Se você não tiver cuidado, você entra numa conversa que te puxa o pensamento para um lugar, depois você vai para outro que já está, e aí você fica com aquela mente cheia de pensamentos, mas muitas vezes vazio. E nós precisamos centrar, né? Ter esse cuidado de centrar exatamente no que vale a pena. Então, investir no que vale a pena. Nós estamos passando todos por esse processo. Muitas crises de ansiedade têm a ver com isso. Com esse tiroteio de pensamentos que estão agora rodeando todos nós. Tanto mais sofre, diz o Evangelho, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Então, tem gente que passa por um momento de sofrimento e depois de um tempinho já está reestruturando-se. E tem outros que passam muito tempo para se reestruturar. Isso tem a ver com essa questão íntima, né? Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Nós todos não somos eternos, né? Então a gente não vai ter fim. Fomos criados, inclusive aqueles
que têm ideação suicida, né, que estão enveredando por esse processo, pense nesse momento que você não vai ter fim nunca. Não é cessando a vida física que você vai acabar com a sua vida, porque vida a gente vai ter sempre. Mas a maneira como a gente encara, a vida é um pontinho, a vida na Terra é um ponto no infinito. Olha o que eles nos dizem. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, nós ainda, como seres adoecidos, que ainda estamos nesse processo de restabelecimento da nossa estrutura interior, nós realmente, muitas vezes, nos pegamos, como o irmão Ricardo falou. Então, nesse processo de culpa, poxa, eu deveria ter agido diferente, eu deveria estar mais próximo, agora eu estou sentindo falta. Muitas vezes a gente para nesse processo. Mas devemos entender assim, olha, era o que eu conseguia dar naquele momento, e com esse aprendizado vou fazer diferente a partir de agora. Então, eu tenho a oportunidade de dar agora um novo valor àqueles que ficaram. Agora eu vou buscar amar mais, falar mais que amo. E no Evangelho, a gente também encontra na codificação a espiritualidade dizendo o bem é tímido. Porque tem muitas pessoas assim que, para criticar, vocês veem nas redes sociais. Acontece um caso importante que movimenta a sociedade, é muita crítica, são milhares de pessoas apontando o dedo, se fosse eu faria dessa maneira, devia matar, devia... Então, assim, existe muita crítica, mas o bem ainda é muito tímido. Dificilmente a gente consegue mandar uma mensagem para uma pessoa e dizer, eu te amo profundamente, você está no meu coração, você é querido para mim. Fazer uma ligação, então, porque a gente manda geralmente no WhatsApp, mas fazer uma ligação e dizer assim, olha, eu te amo, viu? Não esqueça que eu te amo. É um gesto de amor, que você permite que externalize. E depois você vai perdendo a timidez. Para que, nesse mundo aqui, que está passando por esse período de transição, para que no mundo de regeneração, a gente consiga externar o amor sem nenhum constrangimento, como Jesus fez. Jesus nos falava de amor abertamente, olhando profundamente nos olhos de todos. Sorrindo, apagando, olhando, conseguia ver as pessoas. E muitas vezes no nosso corre-corre do dedo, a gente nem visualiza o outro. Não consigo nem enxergar, então nem vi que você estava triste. Nem vi que você precisou de mim. Muitas vezes tem entrado em nós mesmos. Então, como é que eu posso, a partir da experiência dolorosa, ressignificar minha vida? Buscando agir diferente. Para que nós não caiamos na mesma decepção dos espíritos que Chico falava. Ah, se eu soubesse. Com o advento da doutrina espírita, a gente sabe. Aí a gente pode dizer, ah, como eu fui teimoso, né? O discurso vai precisar ser diferente, porque a gente agora já está sabendo, já estamos recebendo essa luz de esclarecimento. Agora eu posso fazer diferente. Verdade. Essa ressignificação, não é? Como você diz, aprender com essa experiência e promover a mudança para com aqueles que ficaram conosco. Isso dá sentido à experiência vivenciada anteriormente. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu quero passar a palavra se alguém mais quiser falar. Então, deixa eu ver aqui, alguém quer usar Manzona? Então, eu fico para depois. Então, Rilvane, eu me vi nessa situação, porque eu volto a dizer, quando temos o sentimento de perda, isso pesa, a gente só vê como perda, não é que ele se foi para dar continuidade à sua caminhada, mas perdi o que se ele não me pertencia, né? Ele não me pertence, ele pertence ao Pai, e o Pai sabe do que ele precisa. Aí, com essa convicção, lamento, porque é claro e evidente que essa clareza de pensamento e entendimento se dá aos poucos e pouco. E com certeza nós que hoje já temos essa amplitude de entendimento, é porque já estagiamos em outras épocas com esse raciocínio da doutrina espírita. Porque quando da partida mesmo do meu filho em 2002,
eu escutei as pessoas falarem, como você falou aí, ao eu passar, entre eles dizia, isso é uma mãe desalmada, a gente não vê uma lágrima. Estava ali com o propósito de confortar quem estava em sofrimento. Minhas lágrimas derramei antes de sair de casa, que era uma dor. Um filho estava partindo para uma grande viagem, para do outro lado, em outro país, né? E graças a Deus, o país da espiritualidade. Então, eu escutava isso. Mãe desalmada, a gente não vê uma lágrima. Mas aquela convicção que a doutrina me dá, que o mestre nos deixou, é que me acalmava e me fazia me comportar perante a visão de muitos ou de todos, uma mãe diferente, não amava esse filho. Porque em dado momento eu estava ali com aquela equipezinha, aquele grupo de amigas da jornada, inclusive. Então, em dado momento, eu senti fome. Ele partiu, mas eu estou aqui no plano físico. Aí eu disse para elas, vocês vão me dar licença? Porque eu vou comer alguma coisa, estou com fome. Vocês querem vir comigo? Elas se olharam espantadas, sabe? Foi um choque. Não, a gente quer não, obrigada. Aí, então, licença, eu me retirei e fui para um restaurante próximo, de onde estava acontecendo o velório. Lá estava a minha família, que veio de fora, de outros estados, almoçando. Eu disse, eita, que coisa, nem me convidaram, licença. Eles, familiares também, arregalaram os olhos. E você vai comer? Vou. Estou com fome. Então, é isso. Quando a gente tem essa convicção, por isso eu lamento os que ainda não absorveram, que não têm essa convicção, porque sofrem muito mais. A dor se faz maior. Então, aos poucos e pouco, a proporção que a gente absorve, a gente vê que a dor se faz necessária, é o nosso crescimento, é a nossa oportunidade de galgar mais um degrau, não é, minha amiga? Com certeza, querida amiga. Você falando, e me veio a lembrança, a passagem do filho pródigo, e quando ele caiu em si, e quis voltar à casa do pai, antes que ele avistasse o pai avistava ele. Então, nesse sentido, Deus nos vê. Então, o que é que mais vale? É a tua própria consciência. Quando a gente entende que a nossa própria consciência é quem grita quando nós agredimos a lei divina, a gente não se preocupa muito com o julgamento do outro, não é? Porque o olhar de crítica deixa cada um pensar por si. O que nós precisamos entender é assim, em me conhecendo, buscando me conhecer, nessa coisa de quem eu sou, conhece-te a ti mesmo, você entendia que no teu processo você não precisava se desesperar, porque teu filho continuava vivo, como ainda está, não é? Então, assim, o olhar do outro, cada um pensa o que queira, né? O que mais vale é a nossa própria consciência. E quando a gente pensa que Deus nos vê, porque é muito significativa essa passagem do filho pródigo, quando ele estava na direção da casa do pai, que é a casa do amor, quando a gente se direciona, sai da matéria, deixa as paixões, né? Deixa tudo aquilo que não presta, que não serve, e se dirige à casa do pai, ele nos vê. Então, Deus nos conhece de profundidade, com profundidade. Sabe exatamente quem você é, muito mais do que você mesma. Então, o que mais vale realmente é a consciência de quem está buscando acertar. Aí o julgamento fica mais leve, não é? Contanto que não sejamos nós, aqueles que julgam, que ofendem, né, que criticam. Porque quando a gente compreende que cada um tem seu tempo, a gente respeita a individualidade de cada um. Não precisa que o outro seja igual a mim. Eu é que preciso me melhorar. Nós é que estamos nesse esforço íntimo de nos melhorarmos, né? Tem mais alguma coisa? Eu posso dar uma lida aqui no... Liga aí, Beth. Pode sim. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fazer alguma pergunta? Então, dê sequência aí. E tem uma pergunta minha mais na frente, mas eu vou deixar para mais à frente. Olha, Joana de Ângeles
Na introdução do livro Momentos de Esperança, ela fala assim: se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo, a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Então, se a tormenta nos chega, busquemos a prece. Muitas vezes é uma prece, inclusive, desconcentrada, porque eu estou tão perturbado que não consigo serenar o meu pensamento para fazer uma prece, mas vai se esforçando. É aquela busca, né? Faça que eu te ajudarei, busca e achareis. É quando Jesus nos diz, ele está observando o nosso esforço. E vale muito o nosso esforço para o plano espiritual. Nessa prece, se a desesperança de Joana acerca-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer, meu fardo é leve, meu jugo é suave, como a gente já falou. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Se é leve, né? Se tem leveza. Porque Deus não castiga ninguém. Inclusive, assim, a gente tem ainda essa memória primitiva, e secular, dessa condição de pensar que Deus é aquele Deus que pune, né? Ainda existem muitos dos nossos irmãos que a mão pesada de Deus caiu sobre a terra. Né? E, na verdade, é leve, é suave, é amoroso, não tem peso nenhum. Na verdade, o que acontece conosco é essa lei de ação e reação, né? Então, nós agredimos a lei e reparamos, porque a lei tem o seu retorno. Isso é a questão de lei divina, que nos rege a todos. Se estamos em harmonia com a lei, com certeza seremos mais felizes. Alcançaremos a plenitude, que é o que todos almejamos. Acho que isso aí é a nossa meta, alcançar a plenitude. Porque quem é pleno, quem tem esse divino já aflorado, é alguém muito saudável, não necessita do adoecer, serve por amor, não se perturba mais. Jesus seguia, aquela multidão seguia Jesus, e Jesus amoroso, sabendo de tudo que ia acontecer. Em nenhum momento pensou em revide, em ranço. Às vezes a gente oferece a mão amiga, alguém não valoriza, e você fica com o ranço da pessoa. Fica inquieto. Eu quis ajudar e olha o que eu levo. Olha o que eu levei. Porque a gente, em geral, oferece um amor adoecido. O amor adoecido é aquele amor que espera. Não é aquele amor que dá sem esperar receber. É aquele amor que ainda busca muita resposta do outro. E nessa busca, é uma busca de um esforço, inclusive. É um esforço íntimo, porque você vai se esforçando. Alguém te ofendeu, oferece a outra face. Mas como é que eu vou? Olha o que fez comigo. Aí você oferece a outra face, que não está irritada, que não está vermelha, que não está com edema, com nada. É a face que não foi batida. Oferece mais uma vez. Emmanuel diz, Chico dizia que uma senhorinha da vizinhança matou o cachorrinho dele. Chico amava os animais, ama. Continua vivo, ele ama. Então, Emmanuel diz, Chico, procura saber dessa vizinha que matou o teu cachorrinho, que envenenou, o que é que ela mais quer? De bem material. Eu, Chico, mas Emmanuel, ela fez isso com o meu cachorro. Vá, Chico, veja lá. E era uma máquina de costura, Chico tinha um salário pequeno, aí pagou parcelado e deu o que ela mais desejaria. É oferecer a outra face. E não é que a gente faça assim, sem esforço, é com esforço, mas oferece a outra face. Porque, com certeza, como é que nós conseguimos educar, especialmente os nossos filhos, que nós recebemos a missão divina de educá-los, né? De levá-los ao bom caminho. A melhor maneira de educar os nossos filhos é dando exemplo, porque a partir daí nós temos o quê? Autoridade moral. Se eu falo, mas eu não faço, a minha autoridade é muito pequena. Eu não consigo convencer. Talvez um pequeno grupo de pessoas, aqueles que convivem, a gente não convence. Mas quando a gente usa aquilo que aprende, a autoridade fica maior. Aí eles, em geral, respeitam muito mais.
que é como a autoridade do Cristo. Jesus, a maior autoridade moral que habitou esse planeta foi Jesus. Então, ele conseguia falar com muita autoridade, mas era uma autoridade amorosa. Não era uma autoridade que agredia, não era autoridade agressiva. Ela era aquela autoridade que penetra profundamente dentro de cada um de nós, porque ensina amando. É a autoridade do grande eu sou. E nós precisamos sempre buscar esse exemplo sereno, porque se eu vou educar meu filho no dia a dia, então acontece alguma situação em casa, e eu vou educar gritando, berrando, batendo. Ainda tem muitas pessoas que agridem, né, fisicamente o outro. Então, ele, com certeza, ele pode ter até mais medo do que respeito por mim. Mas se, ao invés disso, a gente se segura, ainda não é o momento certo. Eu vou tentar dormir com esse evento que aconteceu. Vou dormir no dia certo que eu sentir que o solo já está mais propício, aí eu vou conversar. Olha, lembra daquele dele, ele pensou que a gente esqueceu, né? E mãe geralmente não esquece, né? Quando existe a necessidade de correção. Então, a gente, olha, lembra daquele dia que aconteceu, que você reagiu dessa maneira, agiu dessa maneira. Então, vamos conversar a respeito disso. Então, de maneira mais equilibrada, a gente toca profundamente o outro. Aí o outro realmente, aquele solo para absorver aquele conteúdo fica mais fácil. Né? É isso. E chegou a minha hora. Eu estou guardando aqui, que é um trunfo. Você vai falando, e eu vou prestando atenção. Teve uma palavrinha que você usou diversas vezes. Essa palavrinha eu anotei aqui, porque você trouxe um conceito, pelo que você discorria a utilizar essa palavra, pela forma como você empregava, você trouxe um conceito diferente do que o que habitualmente se dá a essa palavra. Especialmente algumas outras escolas religiosas se utilizam muito da palavra prosperar, né? Buscar a Jesus, viver os seus ensinamentos, buscar a Deus, é uma maneira de prosperar. E como ainda somos muito materialistas, a ideia que se tem de prosperar é crescer materialmente. Então, você fala que vai seguir a Deus, que vai adotar essa ou aquela escola religiosa para que você possa prosperar. Ele já bota uma roupinha diferente, né? Já coloca como meta comprar a casa, comprar o carro, e aí no seu entendimento é prosperar. Mas você empregou essa palavra de formas bem diferentes, como sendo exatamente a continuidade desse esforço de alcançar esses valores éticos, morais que Jesus trouxe para a humanidade. Eu queria que você dissesse de forma mais clara para a gente o que é prosperar com Cristo. Você falando e eu recebendo aqui a intuição da lembrança de uma vivência que eu tive, meu filho se formou no ensino médio e teve lá o culto evangélico, né? Nós temos esse pleno conhecimento de que Deus está em todos os lugares. Não existe essa casa aqui onde Deus habita ali, só está no centro espírita, ou só está nessa ou naquela religião. Na verdade, Ele está em todos os lugares, né? E tudo de bom que nós fazemos é divino. Aí o pastor, ele estava dizendo assim, que visitou a casa de uma pessoa muito abastada, tinha muitas posses, sabe? Cheia de formalidade. Ele disse que sentiu uma pobreza tão grande naquela casa. Uma pobreza. Ele disse, meu Deus, eles não têm nada para oferecer. Aí depois foi em uma casa de uma pessoa bem humilde, quase que não tinha nem um sofá. Era algo muito paupérrimo, assim, o ambiente era paupérrimo. Mas eles tão amorosos, tão carinhosos, receberam tão bem. Nossa, como eles têm riqueza. Então, isso tem a ver com a sua prosperidade. Porque prosperar, realmente ascender na escada evolutiva, é você conseguir a cada dia, com esforço, porque não vem de graça. Nós não podemos pensar assim, eu vou pedir a Deus que me dê paciência. Se você é impaciente, você vai vibrar por situações que lhe irritem. Aí essas situações fazem com que você exerça a sua paciência.
com que você exercite a sua paciência. Isso tem a ver realmente com o nosso esforço próprio. Então, tudo aquilo que eu conquistei de virtude foi por mérito próprio. Por auxílio do plano espiritual, mas méritos meus, que me esforcei para. E ainda assim, ainda precisamos aprimorar essas virtudes. Mas entendendo que todos nós, estando nesse processo, nós podemos escolher nos esforçarmos ou nos acomodarmos. Piorar ninguém vai. Ninguém vai retroceder. Tudo que você conquistou é seu. Mas nós podemos, por esforço íntimo, prosperar. Prosperar no sentido de me aproximar cada vez mais do caminho ajustado, que é o caminho do amor, e o amor é fonte de todas as virtudes. Quem ama verdadeiramente vive em paz, é fraterno, é piedoso, perdoa. Então, tem as virtudes que são filhas desse amor. Como é que eu posso prosperar? É utilizando essa estrada que Jesus nos traçou, nos mostrou. Essa estrada desse caminho. Quem quiser seguir a Jesus precisa carregar sua cruz e seguir essa estrada do amor. Aí você vai estar prosperando. Vai ser próspero. André Luiz disse que são raros os completistas, né? Aqueles que pegam aí a sua jornada reencarnatória e conseguem cumprir com louvor tudo aquilo que planejou. São raríssimos. Porque vem a lei do esquecimento, aí eu esqueço do que eu projetei, do que eu planejei, e além disso tem as atrações materiais. Como ainda fazem parte de mim, eu me deixo levar por esse ou por aquele sentimento. Mas quando a gente realmente vivencia essas riquezas evangélicas, aí nós conseguimos prosperar. E com certeza ter um desencarne mais suave, uma boa recepção do plano espiritual. Porque quem ainda não tem prosperidade vai se deparar, como, por exemplo, André Luiz se deparou com ambientes umbralinos. Por quê? Porque vibrou naquela sintonia. Ah, mas é porque Deus esqueceu daqueles que estão no umbral? Não. É porque Deus ajuda a todos nós nos educando. Como é que André Luiz conseguiu sair daquele ambiente de umbral? Daquele ambiente sofrido, de suicida, indireto que foi? Quando ele começou a entender que ele não podia vibrar naquela sintonia, vou fazer uma prece. E Deus é tão misericordioso que uma prece salva. Salva você. É você solicitar, estender a mão para o alto. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Eu quero te servir. Me ensina a te amar. Me ensina a prosperar intimamente e olhar os meus irmãos como aqueles da minha família. É expandir a mente para entender que aquele irmão pedinte da rua é teu irmão. O teu vizinho, que às vezes pode incomodar de uma maneira ou outra, é teu irmão. Quando nós compreendemos a grandiosidade da vida, inclusive a relevância que tem a reencarnação, então hoje eu estou nesse grupo familiar, depois eu desencarno, aí vou reencarnar, de repente, próximo de vocês, bem próximo. Né? Nós já tínhamos uma certa experiência de proximidade e agora estamos juntinhos. Então, vale a pena, olha, eu estou relendo o livro Entre a Terra e o Céu, com o grupo lá do Joana. E aí a gente vê uma mãe desencarnada que precisa auxiliar o filho, que foi um suicida no passado, a reencarnar. E a espiritualidade diz, olha, tem algum grupo familiar na Terra que você confie seu filho? Aí essa pergunta vem para a gente, né? A quem eu confiaria meu filho? Repare só. E aí, o que a gente aprende com isso? Eu preciso amar as pessoas. Porque se eu me isolo, tem gente que ama muito aquele cadinho doméstico. Ainda não tem esse sentimento mais amplo de família universal. Aí eu me isolo ali, eu cuido deles, eu zelo por eles, não quero saber do resto do mundo, só deles. Né? Aí acontece uma situação como essa, e aí? Eu vou pedir ajuda a quem? O quanto nós precisamos, a partir do momento que a gente abre esse leque por amar, a gente compreende que a vida dá retorno. As mãos que oferecem rosas estão sempre perfumadas. Então, que as nossas mãos também possam oferecer rosas.
para que esse perfume impregne no nosso íntimo, para que a gente vivencie esse estado de plenitude, esse estado de felicidade íntima. Quando eu tenho essa consciência, eu tenho o desejo de que vocês prosperem também, de que nós sigamos juntos nessa estrada. Prosperar não significa eu sozinha, significa eu com vocês, e vocês comigo, né? Ok, eu vi que tinha uma pergunta, agora eu não consigo fazer. O Ricardo, ele está pedindo para você repetir o nome do livro que você está relendo. Tá. O livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Todos os livros de André Luiz são livros assim, que trazem histórias que se aproximam do nosso cotidiano e que, por isso, nos ensinam muito. São histórias reais que ele teve a oportunidade de vivenciar e descrever, porque é um exímio descritor, né? Ele consegue, com riqueza de detalhes, tudo aquilo que ele vivenciou, ele coloca ali na ponta do lápis, como se diz, né? E teve a mão do nosso querido amigo Chico, saudoso, amado, disciplinado, disposto a servir, disposto ao amor, que trouxe mais de 500 obras para que a gente conseguisse nesse processo. Quando eu sei, assim, dessa quantidade de números, Chico, 500 e pouquinho, Divaldo, 400 e tantos, são quase 1000 livros, só por eles dois, né? A gente pensa, meu Deus, quanto investimento. Como Deus é bom. Porque além do Pentateuco, eles trouxeram tantas obras para esmiuçar. Sabe, eu acho que eles vão ter dificuldade só com o Pentateuco, então vamos levar mais. Aí trazem assim com um amor todas as obras de Joana, de Maria Dolores, de Casimiro Cunha, de todos. Eles ensinam, convocam a gente, batem na nossa porta. Ei, ame. O que é que você está fazendo? Enverede para o bem. É um convite amoroso do plano espiritual. Então, só nesse convite a gente entende o quê? Poxa vida, como eu sou querida. Nós que estamos aqui, estamos abraçados por um mundo invisível que nos cerca. Ninguém desamparado, ninguém sozinho. Mesmo aquele que, nesse momento, está sozinho em casa, não tem família por perto, não tem filhos, ainda assim, nunca está sozinho, estamos sempre amparados. E eu posso buscar melhores companhias. De que maneira? Fazendo preces, amando, sintonizando com o bem. Aí o abraço vai ser mais caloroso, porque é o abraço daqueles que me querem muito bem, que têm interesse no meu progresso. Jesus investe em todos nós. Ao longo dos séculos sem fim nesse planeta, esse planeta tem 4,5 bilhões de anos. São investimentos, Jesus sempre investindo, mandando um emissário, mandando outro, ele vindo, como ele é, se colocando na condição de próximo de nós, para que nos libertemos. Está na hora. Eu penso que a pandemia diz assim, olha, chegou a hora de você se libertar do jugo da matéria. Deixar tuas ataduras no mal para trás. Hoje é o tempo é o agora, então façamos. Né? É isso. Isso mesmo. E a gente lembra do Chico Xavier, todas as vezes que as pessoas diziam para ele, Chico, adoro lhe ouvir, ou Chico, adoro estar presente. Ele não era um orador, né? Mas as suas palavras eram consoladoras. E o Marcel Souto-Maior disse que muitas vezes ele não tinha o que dizer para as mães que chegavam com aquela dor imensa dessa perda de um filho, e ele só olhava para ela e dizia, está doendo, não é, mãezinha? E abraçava e chorava junto com ela. Mas o Chico, quando era, né, a gente tem essa tendência a mitificar as pessoas, quando vinha aquelas pessoas dizendo que adoravam estar na presença dele, ele dizia que nós tínhamos saudade de Jesus, né? Então, por isso que a gente ficaria horas aqui lhe ouvindo, porque Jesus, quando a gente traz para as nossas falas, para as nossas reflexões, ele se faz presente, né? Então, nós já estamos nos encaminhando para o final,
e deixamos aqui o convite para a próxima semana. Tem amigos queridos aqui, ó, tem Pernambuco, tem Pará, tem São Paulo aqui presente, e a gente fica feliz, porque a nossa família se expandiu por essa saudade de Jesus. E eu queria passar a palavra para você, Ilvano, para fazer as suas despedidas, mas antes, fala um pouquinho sobre essa saudade de Jesus, que nós sentimos tanto. Nós falamos de Jesus e a minha voz embarga, viu? Aí você me pede para falar da saudade de Jesus. Eu digo, eu vou conseguir, sabe? Porque quando nós estamos assim reunidos em família, então existe, como você falou, pessoas de outros estados, irmãos nossos, né? Nós estamos reunidos aqui em família e o sentimento realmente é esse. A hora passa e mal a gente se dá conta. Então, pensar nessa saudade de Jesus é pensar no quanto o amor nos faz bem. O quanto é bom estarmos juntos. O quanto é bom permitir que o sol chegue à nossa casa. É abrir as portas de casa para o sol entrar. Jesus é comparado com o sol da humanidade inteira. Porque se tiver uma faíscazinha de espaço, às vezes a gente bota blackout na janela do quarto. Mas um furo só no blackout e o sol chega. É intenso. Então, vivenciar a experiência com Jesus é essa experiência de sol na alma. Eu avisei, não foi? Eu avisei. Ia ser difícil, mas é um momento assim de gratidão, da gente poder pensar em Jesus como aquele amigo fiel. Porque é um amigo que faz questão de se dizer presente. E nós temos essa condição de rever Jesus. No mundo regenerado, a gente vai estar mais próximo de Jesus. Então, iremos senti-lo mais. E como é que eu posso fazer para me aproximar desse mundo regenerado e ficar lá e prosperar? Com o esforço íntimo de vencer a mim mesma. Vencer as minhas más tendências que eu ainda tenho, que fazem parte de mim, mas que a partir de agora eu quero me desvencilhar para rever Jesus. Esse retorno de Jesus não é um retorno exatamente material, Jesus encarnando aqui na Terra, não. É a questão da experiência pela vibração. Nós iremos elevar o nosso sentimento para nos aproximarmos dessa sintonia, darmos sintonia e aproximação do Cristo, e assim matar a saudade. Né? Matar a saudade de Jesus, que é grande. E para matar um pouquinho da minha saudade em casa, a gente tem que fazer prece. Ou então estender a mão amiga, aceitar, vencer o medo, a timidez, aceitar um momento como esse, né? Aceitar um momento como esse, a gente não sabe o que é que vem, que pergunta vem, também não sou obrigada a saber de tudo, né? Eu ainda estou nesse processo de aprendizado. Mas a mensagem que eu ia deixar para vocês agora, inclusive para vocês lerem depois, né? Paulo de Tarso, que foi o apóstolo primitivo, né? O primeiro cristão assim, que saiu divulgando a Boa Nova, formando igrejas. As igrejas primitivas têm muito a ver com essa peregrinação de Paulo. E Paulo venceu o sol, a sede, o deserto, a impiedade das pessoas. Ele conseguiu passar por tanta tempestade. Foi apedrejado, foi preso, foi humilhado, foi abandonado pela família. Mas persistiu nesse desejo de propagar a Boa Nova. E ele escrevia cartas de amor, de fé, de ânimo às igrejas que iam sendo formadas. Uma dessas cartas, vocês podem anotar para ler depois, com calma, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 28. Sobre essa carta, eu vou ler só esse trecho que diz, tendo por capacete a esperança na salvação. Emmanuel fala um pouco dessa frase, desse versículo, tendo por capacete a esperança na salvação, versículo 8.
E esse capacete de esperança, porque assim, Emmanuel fala que não é um chapéu, porque chapéu podia representar vaidade. Não é um chapéu para você ou ficar vaidoso ou evitar o sol, mas é um capacete. E capacete tem a ver com você enfrentar uma batalha, mas mantendo o capacete da esperança. Então, tenhamos esperança. Nós todos. Embargou a voz de novo. Tenhamos esperança, meus irmãos. Esperança em dias melhores, em prosperidade, no amor que reina, que é soberano, que está amparando a todos nós, e nós não estamos no mundo soltos e perdidos. Existe um propósito muito maior por tudo que nós passamos. Então, ó, todos nós, pelo menos os que estão aqui na live, vamos colocar o nosso capacete da esperança e vamos seguir a Jesus juntos com fé e com amor. Fiquem todos com Ele, que Ele permaneça com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, que me ajuda muito. Que Jesus abençoe a cada família de vocês. Que esse amor que nós sentimos, os sensíveis sentiram. Que esse amor que nós sentimos, ele prospere. Que ele irradie. Para que nós que estamos aqui sejamos sal da terra e luz do mundo. Levemos essa boa nova. Sejamos nós todo o exemplo que queremos ter para o mundo, para os nossos familiares. Fiquem com Deus, um abraço. Obrigada. Viu? Maravilha, querida. Em nome de todos que estivemos aqui participando, gratidão. E eu agora devolvo a palavra à Valéria para ela já conduzir a nossa roda de conversa para o final. Então, só gratidão também do lado de cá. Muito obrigada pelas belas reflexões, palavras, sentimentos que você nos trouxe, Rilvane, nessa manhã. Como diz o Pilatos, eis o homem. Então, vamos seguir o nosso mestre, irmão e amigo, sempre, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe, lhe inspire sempre, abençoe seu lar, os seus. Que nessa cantoria de pássaros que eu escutei aí ao lado, que você receba o nosso abraço fraterno de gratidão. E convidando a todos, no próximo sábado, escutar o nosso querido irmão Paulo Cunha, né, que está presente virtualmente conosco, que nos acompanha, aí não vai, conosco aqui na nossa roda de conversa da família, com o tema Transição Planetária. Então, todos estão convidados, sábado, às 9 horas, gente, começa no próximo sábado. Então, vamos convidar a nossa querida mãezona, Conceição Farias, que faça a nossa prece final dos trabalhos de hoje. Beijo, Rilvane, muito obrigada. Pássaros bem rapidinho, os pássaros vieram nos cumprimentar, né? Ficam todos soltos aqui e vieram, por isso você ouviu. Que bom. Então, meus irmãos, ele tão juntinho de nós esteve toda esta manhã. Isso porque paramos para vivenciarmos momentos de reflexões sobre os seus ensinamentos. E é sentindo a presença dele, radiosa de luz, que nós dizemos: Jesus, tu és sim, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Pobre de nós, Senhor, pobres de nós, quando não buscamos o teu caminho. Pobres de nós, Jesus, quando não sentimos ânimo em absorver tuas verdades.
nos esforçando por colocá-la em prática no nosso dia a dia. Ah, Senhor, se buscássemos o teu caminho, se absorvermos a tua verdade, a nossa vida seria plena de paz. Independente das tempestades, das turbulências, ali tu estavas, Senhor, a nos sustentar, a fim de que a calma, a serenidade, a confiança, a fé e a esperança superasse as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas intemperanças. Jesus, somos gratos, Senhor, sim, por esta manhã radiosa de luz. Mas somos muito mais gratos ainda, Senhor, porque sabemos que esses raios de luzes se irradiam por toda a humanidade, sobre todos os nossos irmãos, Senhor, e todo o recanto nos dois planos da vida. A nossa gratidão, Senhor, é imensa, que possamos estar sempre em oração e vigilância para sermos, Jesus, instrumentos de tua paz, instrumentos de teu amor, instrumentos de tua luz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada a nossa querida Rilvane. Muito obrigada às meninas da CIG. Que a tua paz se faça para todos nós, hoje e sempre, Jesus. Gente, muito obrigada a todos e tenham um bom final de semana a todos. Giovana, muito obrigada. Deus te abençoe sempre. Até a próxima, Para gente. todas. Para todos, um beijo no coração. Igualmente. Bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijão para todos. Tchau. Tchau, Tchau para todo sábado. mundo. Ricardo. Tchau, até sábado, gente. Até sábado. Até sábado. Tchau. Tchau. Tchau, Ivete. Tchau, Ricardo. Sempre bom ter você com a gente. Igualmente. Beijo, Tchau. Edinha. Beijo nas meninas. Beijo, minha linda. Fica com Deus. Tchau, Saudade. Também. A gravação, Ivete. Eita, vou desligar. Toda vez eu esqueço.